Exercício 7. O circuito abaixo apresenta associação de 5 resistores, todos com o mesmo valor R. A corrente I4 que passa pelo resistor R4 equivale a um valor de I. Então ele quer saber qual é a tensão entre os pontos A e B em função do valor de R, que é o valor de cada resistência, e o valor de I, que é o valor que passa nesse camarada aqui. Então vamos lá. Como é que está esse circuito de fato? Ponto A, sai, conecto com R1, que abre em 2 pontos. Ele abre em 2 pontos. Um lado, ele se conecta com R2. O outro lado, ele se reconecta com... Epa, já se dividiu aqui em outros 2 de novo. A gente divide tudo de novo. Um lado, ele se conecta com R3 e o outro lado com R4. Um lado com R3 e outro lado com R4. O R4, do outro lado, ele se conecta com R5, que vai para o ponto B. E nessa junção aqui, ó, ele também se conecta com R3, que também se conecta com R2. Ou seja, se ele se conecta com R3 e se conecta com R2, está aqui, ó. Então, na verdade, nós não temos aqui, ó, entre esse ponto e esse outro aqui, nenhuma resistência. Então, esse ponto aqui é o mesmo comum a esses todos aqui. É como se eu tivesse isso aqui, ó. R1 separa. Junto os 3 aqui de novo. Aqui é um ponto só. E aqui o ponto B. Aqui R5. Esse cara aqui é o R3. Esse é o R4. Esse é o R2. Pronto. Matou a charada. Colocando os valores em função de ohms, de cada um deles, todos eles valem R ohms. Lembra? Ele deu no enunciado. Pronto. Vamos fazer uma resistência equivalente desse cara aqui primeiro. Essa primeira resistência equivalente, essa resistência equivalente parcial, ela vai ser 3 vezes a soma de 1 sobre R, tá? Porque, na verdade, eu tenho 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. 3R. Então, essa resistência equivalente aqui, parcial, né, que é só desse cara aqui, ela vai equivaler ao quê? A R sobre 3. Pronto. Então, eu tenho o ponto A, que tem a R1, que vale R ohms, uma resistência equivalente agora que eu calculei aqui, parcial, que vale R sobre 3 ohms, e uma resistência R5, que vale R ohms, até chegar ao ponto B, do ponto A ao ponto B. Então, do ponto A ao ponto B, eu tenho uma única resistência que está valendo R mais R, 2R, 2R mais R sobre 3. Isso é igual a quanto? 3R mais 7R sobre 3. 7R sobre 3. Essa é a resistência equivalente total desse circuito aqui. Eu vou botar resistência equivalente com T. Resistência equivalente total. Pronto. Como é que eu vou definir agora essa corrente que passa aqui nesse circuito para me poder determinar essa minha tensão entre A e B? Porque minha tensão em RB, ela vai ser essa resistência equivalente total que multiplica a corrente que vai passar nesse circuito aqui, ó, que vai passar por ela. Como é que eu vou determinar essa corrente? Ele me deu a informação que esse I4, que é a corrente que passa no I4, que é essa corrente que passa nesse cara aqui, ó, ela vale I. Como esse circuito está em paralelo, tá? E os valores dessas resistências são idênticos, é R, R e R, se eu sei que esse cara aqui, esse vale R, e esse potencial aqui é o mesmo que esse potencial para todos os três,
Todos os três com a mesma resistência, têm o mesmo potencial, então todos os três têm a mesma corrente. Então aqui passa aí, nesse cara aqui passa aí, nesse cara aqui passa aí também. Concluo que para ter 3 I's aqui, eu preciso que aqui passe 3I, juntando aqui esses 3I novamente, saia desse circuito aqui do lado de cá. Eita, ficou muito em cima aqui. 3I novamente. Entendeu? Então, na verdade, a corrente que passa nesse circuito aqui, isso aqui é um I genérico, ele equivale a 3I. Ou seja, um I total que passa aqui, ele tem um valor de 3I, vamos dizer que aqui seja um I total. Dá para diferenciar uma incógnita da outra. Então, resistência, ela vale 7R sobre 3, que multiplica o I total, que vale 3I. Corto 3 com 3, 7RI. Letra E. Beleza?